Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu hoje vou fazer um vídeo diferente, porque estamos no Natal, estamos a festejar Jesus, porque o nosso Natal é Jesus. E eu gostaria, em primeiro lugar, de vos desejar um Feliz Natal, umas boas festas e que o Espírito do Senhor esteja sempre connosco o tempo todo. Em todas as celebrações que nós possamos fazer em família, porque muitas pessoas pensam que o Natal é a junção da família. Não quer dizer que não o seja, também é, mas realmente nós temos que festejar o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar hoje um pouco sobre a palavra de Deus, quando aparece o anjo a Maria e lhe diz que ela está grávida do Espírito Santo. Vamos ler então Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora vamos ler aqui em Lucas também. Lucas, capítulo 2, começando no versículo 1, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ficamos por aqui. Então, em Mateus, nós vemos que o anjo apareceu a Maria, disse que ela ia ficar grávida de Jesus pelo Espírito Santo, mas ela estava desposada. Desposada aqui quer dizer que eles estavam noivos, porque naquele tempo eles ficavam noivos durante um tempo antes do casamento. Mas não se tocavam até se casarem. E então José, quando soube que Maria estava grávida, porque ela contou-lhe, claro, ele desconfiou, não é? Porque quem é que ia agora adivinhar que Deus ia escolher uma jovem, portanto pura, e lhe ia dizer que ela ia ficar grávida através do Espírito Santo? Ele não acreditou. Só que também não a quis difamar e então rejeitou-a, mas secretamente. Só que o Senhor, como sabe todas as coisas, não é verdade? Apareceu-lhe em sonhos e lhe disse: não faças isso, porque ela vai ter um filho realmente, mas vai ser
pelo Espírito Santo. Ela vai ter um filho pelo Espírito Santo. Ele chamará Jesus, que será o Salvador do mundo, o Salvador do povo. Isso nos foi, portanto, anunciado por Isaías, que diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E também, portanto, em Lucas, quando acontece que os pastores andavam ali a pastorear os rebanhos no campo, e aparece também um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e lhes disse: trago-vos uma boa nova. Boa nova era da salvação, a boa nova da salvação, boa nova da alegria, que será para todo o povo. E então os pastores foram até à cidade de Belém, à estrebaria onde ela estava com o menino. E todos cantavam e diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, porque o Senhor lhes deu a conhecer antes deles aconteceram. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando nelas e guardando-as no coração. Ora bem, o Natal, como eu disse, é o nascimento de Cristo. E não é no dia 25 de dezembro, isso foi posteriormente, muito posteriormente. Houve um Papa que resolveu colocar o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento de Jesus. Mas não foi nesse dia que ele nasceu. Até porque se os pastores andavam no campo, não podia ser em dezembro, porque em dezembro está muito frio. Portanto, quando eles viram a estrela e tudo mais. Mas pronto, isso é outra questão. Agora, há uma passagem também que nos garante do nascimento de Cristo, que é o profeta Miqueias, que nos fala, portanto, lá no Miqueias 5:2, que eu vou passar a ler. Ora, Miqueias é o último livro do Antigo Testamento. Não, Malaquias, perdão. Esse é Malaquias, peço perdão, enganei-me. É Miqueias. Ai, eu tinha aqui marcado, mas agora... Miqueias. Em Miqueias 5:2 diz assim, nós já lemos que foi na cidade de Belém, foi a cidade de Davi. Portanto, Jesus vem da genealogia de Davi também. Portanto, ele vem da genealogia do rei Davi. E o rei Davi, a cidade de Belém, era também a cidade do rei Davi. Por isso ele é chamado filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E então Miqueias 5:2 diz o seguinte: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu já vos falei nos vídeos atrasados que Jesus sempre existiu. Jesus faz parte da Trindade, e quando o Senhor Deus fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está com Jesus e o Espírito Santo, estão juntos, e eles decidem declarar a palavra, e tudo veio a existir através da palavra. E Jesus estava junto. Portanto, o Natal já vem desde a eternidade. Jesus existia com o Pai, mas só que ele veio encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Ele veio, portanto, através do nascimento pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. E temos aqui um versículo muito interessante em Gênesis que nos fala
desde o princípio da Bíblia, que Deus falou logo sobre o nascimento de Jesus. É tão lindo que Deus não deixa nada ao acaso. Quando Adão e Eva pecaram, porque a serpente lhes disse que eles podiam comer à vontade do fruto, quando o Senhor tinha dito, vocês nem toquem, não toquem, não podem ver, mas não toquem nem comam da árvore que está no meio do jardim. E eles desobedeceram porque a serpente veio sagaz, veio falar coisas ao contrário daquilo que Deus tinha dito, e a Eva deixou-se ir porque lá está, o Senhor fê-los à imagem e semelhança dele, mas deu-lhes vontade, intelecto, vontade e emoção. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eles tinham vontade, e na vontade deles, depois da conversa de Satanás, que era a serpente, eles resolveram dar ouvidos à serpente e comeram do fruto proibido daquela árvore. E aí apareceu o pecado no mundo. E acontece que, para resolver essa situação do pecado, em Gênesis 3,15, o Senhor Deus fala o seguinte... 3,15, eu vou ler primeiro o 14 para ficar melhor percebido. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui rastejarás dá a sensação que ela era um animal, mas que não era como nós conhecemos hoje a serpente. Ela deveria ser de outra forma, porque ela não rastejava, portanto, porque Deus disse para ela que ela iria rastejar, é porque ela não rastejava antes. E depois no 15 então a seguir diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti, Satanás, serpente, e mulher, Eva. Entre a tua descendência, ou seja, a descendência de Satanás, que são os demónios que estão com ele e que fazem mal ao mundo, e o descendente de Eva. Este descendente te ferirá a cabeça à serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar ao descendente de Eva. Ou seja, Jesus veio da descendência de Eva. Não é? Adão e Eva foram os primeiros, portanto, eles até, os dois eram tratados por Adão, porque naquela altura não havia nome para Eva, só houve nome para Eva depois do pecado. Renascer. Então, uma meditação aqui, na o Senhor voz está a dizer de que o descendente, Júlia a semente da Miranda. Eva, porque ela teve depois vários filhos e filhas e por aí fora, e veio até à descendência de chegar ao ponto de Jesus nascer por Maria. E José também era descendente da casa de Davi. O José, o esposo de Maria. Porque o Senhor considera um filho adotivo, que foi neste caso José, adotou Jesus como seu filho, porque não era seu filho de sangue, considera como filho também, como se fosse filho. E foi ele que o educou, não é? E que tomou conta dele enquanto era pequenito. E então aqui já nos está a dizer, por isso falava lá que era desde a eternidade. Ou seja, aqui Deus já mostrou que viria o descendente de Eva, que viria, quando aqui diz que lhe ferirá a cabeça da serpente, já está a apontar para Jesus e para a sua crucificação. Foi quando Jesus esmagou a cabeça de Satanás na crucificação e Satanás lhe mordeu, digamos assim, o calcanhar, porque pelas dores que ele padeceu, pelas humilhações que ele padeceu, foi por isso que fala que ele ferirá o calcanhar de Jesus. Pronto, o vídeo já está com 14 minutos, eu vou terminar por aqui. Espero que tenha sido uma ilustração boa daquilo que é realmente o Natal, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e Yeshua, o Salvador do mundo, que nós comemoramos nesta data.
e que Ele é eterno, Ele sempre existiu e Ele continuará a existir, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso a Bíblia, ela não traz confusão, porque ela desde o início até ao fim, ela aponta para Cristo, ela aponta para Jesus. Tudo, nas profecias antigas, do Antigo Testamento, em todos os evangelhos do Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, as cartas paulinas, tudo aponta para Cristo e tudo fala da boa nova de salvação, da salvação do povo de Israel e do povo gentil, que somos nós, os cristãos, que fomos enxertados na videira. Amém? Em nome de Jesus eu vos abençoo, que tenham um santo Natal e que não se esqueçam, Jesus, o nosso Natal.